Namastê, web espectadores da equipe Sétima Fênix e demais interessados no assunto que trata esse vídeo. Eu me chamo Wesley e hoje vou falar sobre o que são empresas PTC. Eu resolvi gravar esse vídeo em função de muitas pessoas perceberem através da internet, aí, trabalhando ou buscando possibilidades de trabalho. Muitas dessas pessoas se deparam com essas propostas, porém muita gente não sabe exatamente o que é que significam empresas ou sites PTC. Então, de uma forma bem didática, eu vou procurar esclarecer para você, tá? E ao final do vídeo, se você tiver alguma dúvida, deixe a sua pergunta ou seu comentário aí, logo abaixo, nos comentários do vídeo, ok? Então vamos lá. O que são empresas PTC? PTC é uma sigla em inglês que quer dizer Pay to Click, ou seja, as pessoas são pagas para clicar em sites de anunciantes. Pessoas que têm sites, blogs, empresas, lojas, se cadastram nessas empresas. Essas empresas precisam agora de pessoas físicas, né, pessoas comuns, eu, você, para clicarem nesse site, gerando uma coisa chamada tráfego. Você vai entender o objetivo disso logo à frente. Vamos entender o valor do nosso clique, do meu clique. Por que eu estou falando isso? Porque um clique na internet vale muito. Então vamos pensar o seguinte, esquece agora um pouco esse assunto e vamos pensar numa empresa ou uma loja tradicional, uma coisa física, né, onde um empreendedor acaba construindo uma edificação ou se instala dentro de uma edificação prestando um produto ou serviço. Naturalmente, esse empresário ele precisa atingir um público consumidor para que ele possa fechar negócios e assim ter os seus lucros. Só que, no momento em que ele instala a loja, ele está restrito inicialmente ao público que circula ali pela localidade da empresa dele. Então ele fica muito restrito às pessoas que passam, olham e, se for o caso, estiverem necessitando do serviço ou do produto, entram na loja e compram. Então dá para entender que isso cria uma certa dificuldade, porque nem todo mundo que quer o serviço está passando ali na hora, e nem todo mundo que está passando na hora quer um produto ou serviço. Então, isso vai se arrastar por muito tempo até que a coisa pegue, né, como a gente chama, pegou, o negócio pegou, agora as pessoas já sabem onde fica e tal. Então, esses primeiros meses, esses primeiros momentos é que são difíceis para o empresário. Então, como o empresariado brasileiro tem um pouco de pressa e até mesmo necessidade, né, de fechar logo os seus primeiros negócios para cobrir despesas que foram feitas em função da montagem da loja dele, muitas vezes ele precisa, para ganhar dinheiro, gastar mais um pouco de dinheiro através de uma coisa chamada marketing, publicidade, propaganda. Então, para isso, ele vai ter que investir um pouco mais. Só que a depender da mídia que ele utilize, a televisão aberta, por exemplo, e a depender do horário onde ele vai encaixar o comercial dele, ele vai pagar um valor bastante considerável, ou seja, um valor relativamente alto. E para aquela pessoa que acaba de montar uma empresa e precisa fechar negócios, gastar dinheiro não é muito interessante. Mas muitos que possuem essa condição o fazem. E nós sabemos que no horário nobre, no intervalo das novelas, por exemplo, os comerciais são caríssimos, chegam às vezes a ordem de dezenas ou até centenas de milhares de reais por cada minuto de exibição. Ok? Então, acho que o entendimento disso aí é fácil, é tranquilo. Então, agora vamos entender como é que funciona na internet. É muito parecido. Mas na internet é o seguinte, essa loja, ao invés de física, que tem pessoas lá dentro, que tem funcionários e tem pessoas circulando dentro da loja fisicamente, elas são simples sites, são lojas virtuais, são blogs, são empresas que estão de uma forma bastante interessante, porque elas estão 24 horas no ar e você não tem aquelas despesas que naturalmente você teria, como contas de energia, salário de funcionário, enfim, um monte de outras coisas. Claro que para montar isso existe um custo, porque você tem que pagar um web designer, tem que comprar um domínio, um provedor e fazer toda aquela parafernália. Porém, esses valores são muito menores do que se montar uma loja física. Porém, a partir do momento que você põe um empresário, um empreendedor, põe um site, uma loja, um blog no ar, ele precisa também de uma coisa chamada visitas. E isso na internet se chama tráfego. Agora, como é que os internautas, as pessoas como eu, você, pessoas comuns que estão ali no dia a dia e estão precisando de um determinado produto ou serviço, encontra aquela loja que vende aquele serviço? A gente lança mão do recurso dos buscadores. Aí eu botei o exemplo do Google, do Yahoo, do Bing, onde a gente digita lá o que a gente quer
E, naturalmente, esses buscadores vão indicar aqueles sites que estão ranqueados ou bem posicionados para que nós possamos encontrá-lo nas nossas pesquisas, ok? Só que, o que acontece? Toda pessoa que anuncia na internet, ela tem duas opções. Existe uma coisa chamada tráfego orgânico, que é aquele que a pessoa acaba esbarrando no site ou na loja que foi anunciada, ou que está lá no ar, né, esperando visitas, ou por indicação, do mesmo jeito que é na loja tradicional. Então, pelo fato desse tráfego ser gratuito, ele é bem difícil de ser gerado. É muito complicado você ter pessoas que do nada tropeçaram numa loja, num site, num blog que você anunciou. Ok? Então ele é gratuito, porém ele é mais difícil de ser encontrado. Agora, existe também, assim como na empresa física, o empresário faz o marketing, a publicidade e a propaganda, existe também na internet o tráfego pago. Então ele é mais fácil, porém ele é caro. Por quê? Porque você não vai anunciar em qualquer lugar que não tenha uma certa relevância ou que você não tenha a certeza de que você vai ter cliques, que você vai ter tráfego, pessoas acessando sua loja na intenção de encontrar você. Né? Então, para você fazer isso, você vai ter que colocar o seu site dentro, às vezes, até de portais, de outros sites de maior relevância, e isso também custa muito caro na internet. Pode não parecer, mas é verdade. Então, é nesse momento que o empresário está em busca de ser visto com facilidade pelos internautas. Então observe o seguinte, através dessa tela vou dar um exemplo bem claro. Aqui em cima a pessoa estava procurando algo, ou comprar, ou sei lá, fazer manutenção, notebook. Acredito que comprar. O cara quer comprar um notebook, escreve lá, notebook. Quando ele aperta o botão de pesquisa, abre-se essa primeira página do Google. Então aqui vocês estão vendo, em vermelho está escrito links patrocinados nessa parte superior e aqui na lateral direita. Né? E de verde, aqui tem a busca orgânica. Bom, os links patrocinados você já entendeu. Essas empresas aqui, ó, elas pagaram para aparecerem aqui, ok? Fazendo com que a pessoa que está buscando os notebooks, quem sabe, clique nela. Alguns até colocam aqui o preço, R$ 1.999, de repente se for um valor que ele está disposto a pagar, ele já clica aqui, outro já está mais barato, e, enfim, o Google colocou os empresários de frente com as pessoas que estão buscando aquele produto ou serviço. Porém, o Google também tem o que nós chamamos de busca orgânica. Então esses links que aparecem aqui são daqueles sites que, por algum motivo, receberam uma quantidade bastante interessante de cliques e o Google se vê obrigado a colocar esses sites na primeira página, nas primeiras posições. Agora, eu queria que você pensasse o seguinte, quando você faz uma busca aí na sua casa por qualquer produto ou serviço, eu te pergunto, qual é o clique que você dá primeiro? É nas últimas páginas ou logo na primeira página? Logo nos primeiros anunciantes? Assim, existem pessoas que vão lá na última página, até existem, mas isso não é o normal. O normal é que quando a gente faz a busca, aparecem as primeiras e a gente clica nessas primeiras. Então o desafio é você estar na primeira página do Google sem precisar pagar, ou pelo menos que se pague, mas se pague bastante, com um valor bastante inferior ao que essas empresas aqui estão pagando. Esse é o nosso grande desafio, ok? Isso se chama tráfego orgânico. O gratuito, o tráfego patrocinado, a gente já viu que é caro. Então, entre um e outro, já que o orgânico é difícil, porém é gratuito, e o patrocinado, ele é mais fácil, porém é caro, aí as empresas PTCs apareceram. Então, como é que funciona uma empresa PTC? Olha que coisa interessante. O anunciante, ele vai pagar por um tráfego dentro dessas empresas. Só que ele vai pagar um valor infinitamente menor. E isso é muito atrativo, porque ele vai comprar pacotes de visualização. Então, por exemplo, ele compra durante 30 dias um pacote de 5.000 cliques. Esses 5.000 cliques vão ser distribuídos ao longo dos 30 dias. Então, naquele mês, ele vai ter a garantia de que ele vai ter 5.000 cliques na loja dele. Então, a partir do momento que ele começa a ter cliques, que é o objetivo dele, embora ele tenha pago, mas pagou bastante menos, bem menos, né? Um valor bastante inferior ao que se pagaria num grande site, num grande portal, ele vai passar a ter a relevância que ele está buscando. Então,
Mas para isso acontecer, né, para que hajam os 5.000 cliques, é preciso que hajam pessoas clicando. E o que se busca é que sejam pessoas reais. Não adianta colocar robôs na internet para ficar clicando, porque os sistemas de busca, eles sabem quando você tem um tráfego de qualidade ou um tráfego burlado, né, um tráfego que foi criado. Então a pessoa que normalmente entra no site, ele navega, ele rola a página, ele clica em alguma coisa, ele abre uma janela, coisa que um robô não vai fazer, e se fizer vai perder muito tempo, então perde-se o sentido. Então, o site PTC se vê obrigado a ter pessoas cadastradas para fazer a visualização desses sites. Então, nós nos cadastramos gratuitamente nesses sites, embora pode até acontecer de ter um ou outro site que lhe cobre, né, para você entrar e clicar. É uma coisa que eu não recomendo, porque ele está precisando do seu serviço, e ao invés de você pagar para ele, é ele que tem que te pagar pelo serviço que você vai prestar. Ok? Então, normalmente, os PTCs, você se cadastra gratuitamente e recebe pelo valor correspondente aos cliques que você faz durante o dia, a semana, o mês, enfim. Bom, então, como eu disse, o cadastro é gratuito, mas as pessoas, né, que se cadastraram, que vão visualizar sites, elas são remuneradas. Nós recebemos dinheiro dessas empresas para clicar. Por isso, pay to click, pago para clicar. Bom, em alguns sites PTC, algumas empresas permitem que você indique esse tipo de trabalho para seus amigos e, como forma de compensação, a empresa passa a lhe pagar comissão dos cliques de seus amigos que se cadastraram nela através de você, ok? Isso faz com que você aumente os seus ganhos, tá bom? Então, assim, você clicar sozinho, você gera um valor. Se você tem pessoas clicando cujo cadastro foi feito através de você, a empresa PTC, ela lhe reconhece e lhe paga uma comissão. É obrigatório? Não. Porém, isso aumenta e aumenta muito a sua lucratividade. Porém, não aumenta só a sua lucratividade, porque o site PTC passa a contar com um número cada vez maior de pessoas. Você está ganhando dinheiro e sabe que se indicar alguém, ninguém vai pagar nada, é tudo grátis, você vai ter um aumento dos seus ganhos. Então é natural que você busque pessoas interessadas em ganhar dinheiro para se afiliarem na empresa através de você. Então ela vai ganhar o dinheiro dela, você vai ganhar o seu dinheiro e você vai ganhar um valor de comissão em função da produtividade dela. Isso é muito bacana, porque todo mundo sai ganhando. O site PTC passa a contar com o maior número de pessoas e você passa a contar com um ganho mais expressivo. Obviamente, o tráfego no site ou na loja, no blog que foi anunciado, vai aumentar de modo radical, sendo que ele pagou muito pouco por isso. E agora os motores de busca identificam esse tráfego, que eu estou chamando aqui de orgânico, porém não é, porque foi pago, mas foi pago tão barato que é como se fosse quase um tráfego orgânico, né? E coloca esse site numa posição privilegiada nas primeiras páginas. Esse era o objetivo, e ele foi alcançado. Agora, o site do anunciante pode ser facilmente encontrado e as possibilidades dele fechar negócio aumentam proporcionalmente à quantidade de visitas recebidas. Então, para ficar mais fácil, a visualização através de ícones e de imagens. Imagina a loja virtual, o site ou blog, anuncia dentro de uma empresa PTC. Tá? Ele vai pagar mais barato por pacote de cliques, seja 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 cliques. Aí ele é que vai determinar quantos cliques ele precisa por cada período. E as empresas PTC, para garantir esse pacote de cliques, precisa contratar ou cadastrar, não vou falar contratar porque senão cria a ideia de vínculo empregatício e não existe. Passa a cadastrar pessoas gratuitamente para fazerem esse serviço. Alguns sites, algumas empresas PTC permitem o cadastramento de pessoas através de você e lhe pagam uma comissão em função do trabalho dessas pessoas. E naturalmente essas pessoas vão clicando na loja, então vai aumentando a quantidade de visualização por pessoas diferentes. O que vai acontecer com isso? A quantidade de cliques vai aumentar, essa loja, esse site agora vai ser facilmente encontrado em função desse tráfego aumentado nos buscadores, né? Então internautas que forem digitar a palavra-chave, o buscador identifica que a loja está tendo uma quantidade grande de cliques e vai colocar esse site na cara do internauta que está buscando. Aí o internauta agora encontra a loja facilmente, né? Está lá nas primeiras páginas, nos primeiros anúncios. Não está naquela parte superior nem na lateral porque ele não pagou o Google, ele pagou uma outra empresa. Então gerou um tráfego, entre aspas, orgânico. E aí
o aumento dessas pessoas encontrando a loja com mais facilidade agora faz com que o dono da loja, o empresário, consiga fechar negócios proporcionalmente à quantidade de visitas que ele recebe. Quanto mais gente visita a loja dele, maior a probabilidade dele fechar um negócio, uma venda. Ok? Bom, o que acontece? É preciso estar atento, porque na internet nem tudo são flores, e existem empresas de PTC que são chamadas empresas scam. O scam é o seguinte, é aquela empresa que oferece um valor muito atrativo por cada clique, que eu já vou adiantando para você, não é um valor elevado, são valores bem baixinhos, e você não ganha no valor de um clique, você ganha no valor de um montante de cliques e mais a produtividade dos seus afiliados, né? Então, muitas empresas elas oferecem um valor bastante atrativo por cada clique, e a pessoa vai lá, entra, se cadastra, indica e clica e junta aquele valor elevado, e quando vai solicitar o saque, a empresa simplesmente não paga, ela é um scam, é uma empresa falsa, né? Ou muito provavelmente ele está recebendo do anunciante, mas não repassa para o afiliado. Porém, eu queria também tranquilizar você, dizendo o seguinte, existem empresas PTC que respeitam seus afiliados e pagam de verdade. Eu faço parte de algumas, já fiz parte de alguns scam e acabei deixando, né, de ganhar muito dinheiro, perdi bastante tempo. Graças a Deus não gastei nada, mas querendo ou não, perdi muito tempo. Mas existem outros sites dos quais eu participo e venho ganhando realmente. A empresa paga de verdade, dinheiro de verdade, né? Vai depositar um valor, vai deixar lá no seu escritório virtual, né, dentro do seu cadastro. Você vai transferir isso para um processador de pagamento internacional, e do processador você saca para sua conta bancária e vai cair aqui em real. Você vai ganhar provavelmente em dólar, né, porque a maioria dos PTC são norte-americanos. Então você vai receber em dólar e você vai fazer o seu processador vai fazer a conversão e vai depositar o seu dinheiro na sua conta bancária, e você vai poder sacar normalmente, como se fosse um trabalho como outro qualquer, onde você recebe um depósito na sua conta. Ok? Bom, aí fica a minha pergunta, esse mercado lhe interessa? Se sim, lhe vejo no próximo vídeo, cuja descrição eu vou colocar embaixo, né, indicando alguns sites dos quais eu faço parte. E naturalmente vou explicar como cada um deles funciona. São sites que eu me cadastrei gratuitamente, né? No caso todo mundo se cadastra gratuitamente. Fiz o meu trabalho, juntei o montante necessário, solicitei o meu saque foi lá para meu processador, eu fiz um resgate para minha conta corrente e saquei aqui no Brasil de modo bem tranquilo, bem natural. Por esse motivo eu vou estar indicando esses sites para vocês, tá? Caso aconteça de alguma dessas empresas por qualquer motivo venha a parar de pagar ou fechar, porque nós não somos os donos delas, fiquem tranquilos, porque nós vamos informar e dizer, olha, site tal, empresa tal parou de trabalhar, então para o trabalho para não gastar mais tempo. Então, dito isso, fica aqui o meu muito obrigado pela sua atenção nesse vídeo. Desejo a você muito sucesso, tá? E te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus, um forte abraço, saudações do amigo Wesley e tchau, tchau.